Eu acho tão chique que agora eu só faço assim, ó, e começo a gravar. Muito chique, né, gente? Pra quem não sabe, eu comprei um tripé novo, que ele vem com controle. E eu espero em Deus que esse botão tenha funcionado e que esteja gravando. Porque imagina, eu acho que o botão funcionou e não funcionou. É isso aí. Vamos começar mais um podcast do A Vida é uma Arapuca. Neste climinha caótico sempre, né? Eu sou o clima do caos. É isso, não tem assim ordem cronológica pra começar esse podcast, entendeu? Começo cantando às vezes, eu começo falando sobre coisas aleatórias. Ó, vamos começar de diquinha? Hoje pela primeira vez estou usando a camisa leveza com a gola pra dentro. Ó, recebi essa dica da minha amiga musa Mariana. Obrigada, Mari, da Dipano, que ela tem uma loja também, Mara, que usa tecidos, reutiliza tecidos da indústria para fazer a marca dela, e a minha marca utiliza tecidos certificados, ou seja, as duas marcas têm propostas de sustentabilidade. Então siga as duas marcas. Primeiramente, vamos começar no jabazão já então? Siga @arapuca.trend. Siga @Valdarapuca. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, já deixa seu like aqui, porque produzir conteúdo é muito difícil e eu preciso do seu apoio. Agora vamos começar. Gente, voltei pra casa. Graças a Deus. Existe. Espelho, espelho meu, existe algum lugar nesta vida melhor do que a minha própria casa? Não. Juro. Vocês têm a sensação, vocês já têm essa sensação, quem mora sozinho aí, ou divide até apartamento com amigas, ou mora com um namorado, namorido, namorada, namorida, qualquer coisa aí. Como que é a relação de vocês com a casa e com a rotina? Mano do céu, junho foi tenso, viu? Foi tenso. Eu fiz as contas. Semana passada eu estava num surto coletivo dentro da minha mente, que meus divertidamente eles estavam gritando assim, ó: queremos nossa casa! Queremos nossa casa! Porque juro, gente, eu não sei, eu comecei a fazer as contas, junho eu fiquei em casa, tipo, 5 dias do mês. De 30 dias eu fiquei na minha casa 5. Você tá entendendo? O que é isso para uma jovem adulta senhora de 30 anos? Meu Deus, né? Ficar doente. Fiquei doente. Esse foi o resultado. Eu não tenho a imunidade baixa, mas assim, como é que começou junho? A gente começou no feriado ali de maio, viajando pro sítio da Juca, aí ficamos lá 4 dias, beleza, pipipi, popopó. Aí voltamos do sítio, a gente ficou um dia em casa, foi pro Rio no dia seguinte, de terça a sábado ficamos no Rio, voltamos, fomos pra um casamento no interior, dormimos no interior, voltamos pra casa, eu fiquei em casa de segunda a quinta, aí eu fui pra Indaiatuba, fiquei 2 semanas lá em Indaiatuba, na casa dos meus sogros, que eles foram viajar pra Europa, e não tinha ninguém pra ficar com os cachorros, então eu fui pra lá, porque meus horários são mais flexíveis, né? Eu empreendo, dá pra eu trabalhar de casa, é bem tranquilo. Enfim, fiquei lá. Aí era eu, 2 bulldogs e uma Alexa. A Alexa, coitada, ficou perdidinha. Eu ficava assim: Alexa, bom dia. Alexa, qual é a temperatura de hoje em Dayatuba? Alexa, me fale uma frase motivacional. Alexa, me fale boa tarde. Juro, gente, eu respirava e falava: Alexa, você tá respirando também? Porque eu tava me sentindo tão sozinha. Não só, isso é um ponto, tipo, eu gosto muito de ficar sozinha, já tô acostumada desde pequena. Então, tipo, sempre, nunca tive problemas com ficar sozinha. Só que eu acho que foi o acúmulo de coisas, sabe? Tipo, o fato de eu estar muito tempo longe de casa, é, o fato da minha rotina tá meio cagada. E assim, aconteceram algumas coisas nessas últimas 2 semanas com relação ao meu psicológico e minha saúde que me abalaram um pouco. Tipo, a casa lá em Indaiatuba é perfeita e eu fui pra lá prontíssima pra gravar altos conteúdos. Levei de um tudo. Aí, gente, me deu uma alergia que eu acho que estava relacionada ao estresse, entendeu? Aí eu não consegui gravar porra nenhuma. Eu tive que ficar uns dias sem usar tudo pra ver, tipo, se era alguma coisa que eu estava usando que tava me dando alergia. Conclusão, não era nada que eu tava usando, não era nada que eu tinha ingerido. E aí, sabe qual que é o mistério? Eu voltei pra casa no domingo. Domingo à noite, eu ainda tava com um pouquinho de alergia. Segunda-feira, gente, já era. Sumiu. Eu não sei, ó. Eu tô sem nada agora, entendeu? Então eu não sei se foi, tipo, realmente uma coisa de você precisa voltar para a sua casa e para a sua rotina, porque você está ficando louca, ou enfim. E aí, semana passada foi uma semana bem esquisita, assim. Tipo,
tipo, segunda-feira eu já acordei estranha, mal-humorada. Tudo bem que eu estava na TPM. Hoje fiquei menstruada, inclusive. Tudo bem que eu estava na TPM, então é normal, né? E aí eu tava numa vontade de comer doce, assim, ó. Meu Deus, eu vi um doce, eu queria me tacar dentro dele, me afundar e fazer dentro de um pote de chocolate, sabe? É uma loucura isso, né? Porque eu normalmente não sou muito doceira, eu não gosto muito de doce. Só que nessa TPM foi uma coisa de louco. Uma coisa de louco. A Ana Ju pediu um doce lá de chocolate, um bolo de chocolate com morango, que, pelo amor de Deus, eu queria mergulhar naquele pote de isopor e fazer assim, lamber tudo, tanta vontade que eu tava de comer doce. Aí, enfim, segunda-feira foi meio esquisito, né? Aí eu fiquei, tipo, naquela, relutando ali pra trabalhar e tudo mais. Não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo fazer nada, as coisas não estavam evoluindo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui, doida. Tipo, só pensando em trabalho, tipo, preciso trabalhar. Sabe aquela fissura de que você fica, quando você tá mal, doente, e você fica naquela coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E aí você não consegue trabalhar? É assim. Foi assim que eu tava. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Aí sabe o que que eu fui fazer? Peguei o carro dos meus sogros, que eu não tenho carro, né? Peguei o carro deles e fui pro cinema 3 horas da tarde, assistir divertidamente. Porque eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa que realmente me tire essa sensação de que eu não estou fazendo nada e eu quero fazer alguma coisa que eu goste e que eu queira muito fazer. E eu queria muito ir assistir divertidamente. Só que, tipo, o Diego, pra convencer ele a assistir divertidamente, ia demorar um século. Aí a minha cunhada tinha até topado, mas aí não tinha confirmado. Eu falei, quer saber? Eu vou sozinha, foda-se. Fui sozinha assistir divertidamente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí eu estava naquele pico, né, de ansiedade, assim, porque você fica. Vocês têm ansiedade produtiva? É um negócio que deve fazer muito mal, né? Deve não, me fez muito mal, né? Porque eu tava nessa coisa de preciso produzir, preciso trabalhar. Tipo assim, eu tava na minha mente que eu ia pra Indaiatuba, que eu ia trabalhar horrores. Porque a única coisa que eu tinha de responsabilidade era cuidar dos cachorros e cuidar da minha alimentação. E ponto. Entendeu? Tipo assim, passear com os cachorros. Quase não dão trabalho, sabe? Tipo, eles dormem muito, eles dormem muito. O passeio deles é. Eles são dois bulldogs, que pesam 30 quilos cada. Aí, o passeio deles é não dá nem meio quarteirão, entendeu? Eles são cansados. Eles não gostam de passear e eles são cansados. E aí, beleza. Aí, tipo, eu tava nessa de, ai, vou produzir pra caralho, não sei o que, hahaha, hihi, papapá. Chega lá, pumba, doente. Aí não conseguia fazer nada, não conseguia me levantar, não conseguia. Aí eu fiquei mal, 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 mal nessa de, tipo, autocobrança também, autocrítica, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, tipo, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito em terapia é autocobrança, porque eu tenho muita, e assertividade na comunicação, porque eu sou um pouco agressiva. Sim, eu sou, tipo, às vezes eu sou reativa, eu era muito mais, eu acho, eu melhorei muito já, mas é uma das coisas que eu tenho trabalhado, tipo assim, como falar o que eu quero dizer sem ser grossa com as pessoas, entendeu? Sendo educada e sendo assertiva. Estou trabalhando isso, tá, queridos? Então, se eu for grossa com vocês, me desculpem, mas eu estou tentando melhorar. Brincadeira, mas enfim. E aí fui assistir divertidamente. Cheguei no cinema, né? Gente, eu era a própria personagem da ansiedade, sério. Eu era a própria. Meu Deus do céu. Olha, se vocês não foram assistir divertidamente ainda, que filme incrível pra você entender como a ansiedade atrapalha todos os seus outros sentidos. Todos. Se você deixa a ansiedade dominar a sua vida, minha cara amiga, meu caro Watson. Da onde será que veio esse meu caro Watson, né? Sei lá. É, Cara, você não consegue fazer mais nada, entendeu? Tipo, tem outros sentimentos que a gente sente, né, na vida, que, enfim, medo, raiva, todos divertidamente, alegria, tristeza, vergonha, tédio, tem todos esses sentimentos. Só que quando a ansiedade pega o controle, ela desliga todos os outros.
E é exatamente isso que acontece. Quando você tá ansioso, extremamente ansioso, você não consegue sentir felicidade, você não consegue sentir tristeza, você sente angústia, né? Porque a ansiedade, às vezes, ela te dá uma angústia assim. Você não consegue. Você sente medo também, né? Mas assim, é um negócio muito bizarro, gente. Muito bizarro. Quanto a gente deixa a ansiedade controlar a nossa vida em vários aspectos, assim. E eu sou muito ansiosa. E eu tenho tentado controlar muito isso. E aí, essa alergia, né, fazendo terapia, tentando entender o porquê dessa alergia, depois de ter feito todos os testes, falado, mano, não foi nada que eu comi, não foi nada que, tipo. Ela ficou 2 semanas, gente, em mim. Tipo, foi de quarta-feira antes de eu ir pra Indaiatuba até até domingo, praticamente. Tipo, mais de 2 semanas ela ficou. Só que ela diminuiu, né? Tipo assim, ela intensificava, diminuía. E aí, na última semana, eu fiquei muito estressada por algumas coisas, tipo, pessoais, assim. E ela se intensificou. E aí, a Lu, minha terapeuta, falou, Val, geralmente, tipo, coisas de pele é coisa que você, tipo, alguma coisa do mundo exterior que você tá com dificuldade de aceitar. E realmente, tipo, algumas coisas estavam acontecendo, assim, tipo, é, eu tava me sentindo um pouco desrespeitada em alguns aspectos aí da vida, e aí eu tava me sentindo meio impotente também, sabe? E aí eu acho que isso foi muito pra minha pele, eu senti de uma forma física, muito mais do que psicológica. E aí depois que eu me toquei de que a alergia era isso, assim, era esse sentimento que era causado por um sentimento psicológico, eu comecei a falar, mano. Aí eu comecei a ficar irritada mesmo, sabe? Aí eu falei, mano, mas eu preciso, né, me blindar com relação a várias coisas, assim. E aí uma coisa que foi muito chave em tudo isso foi que a minha sogra, ela é terapeuta holística, né? E aí ela faz uma mesa que chama mesa radiônica. Deixa eu ver, eu acho que é mesa radiônica mesmo, ou radiestesia, mesa radiônica. É, mesa radiônica. E é muito legal. Vocês já fizeram isso com algum especialista? Se vocês não fizeram e têm intenção de fazer, chamem a minha sogra. Vou deixar depois o Instagram aqui dela pra vocês chamarem ela, que ela tá fazendo esse trabalho agora. E, cara, é impressionante, impressionante. E aí, tipo, você vai fazendo perguntas, né? O que que você quer tratar, responder, entender. E aí ela vai fazendo a mesa ali com os cristais e tudo. E aí, tipo, deu várias coisas, assim, com relação a essa alergia minha da pele. E aí, uma coisa que deu muito, muito mesmo, assim, que bateu muito com o que eu tava sentindo, é o meu afastamento com o lado espiritual. Eu acredito muito no universo, eu acredito muito em Deus. Eu tenho muita fé, sempre tive muita fé. Só que ultimamente eu tenho tido muita dificuldade de me aproximar com a espiritualidade, assim. Eu tenho tido dificuldade de rezar, eu tenho tido dificuldade mesmo de conversar com Deus, sabe? E independente de religião, é super importante a gente conversar com Deus, a gente agradecer. E por mais que eu tenha feito, tipo, alguns compromissos, né? Porque a terapia que eu faço é a ACT, a terapia da aceitação e compromisso. E ela tem algumas coisas, assim, pra você fazer de, tipo, tarefa, vai. E aí eu tenho lá meu diário da gratidão, eu tenho um outro diário que eu coloco, tipo, coisas que eu fiquei feliz por ter cumprido no dia. E aí eu já tô, tipo, meio que aprendendo a agradecer mais, porque muito dessa autocrítica vem da falta da gente não agradecer as coisas que a gente tá fazendo, né? Tipo, a falta da gente não olhar pro que a gente tá fazendo, sabe? E de você falar, nossa, olha o que eu fiz hoje, que legal que foi isso. E aí, isso aumenta também a autoestima, aumenta tudo isso. Então, tipo, eu já tô tentando fazer isso. Só que eu tô tendo uma certa dificuldade que eu não tô sabendo explicar com relação à espiritualidade e com relação à meditação também. E eu acho que eu já falei disso em algum outro episódio do podcast, que eu tinha colocado uma meta de meditação pra esse ano. E eu acho que eu coloquei 52 dias, tipo, meditar pelo menos uma vez na semana. E nem isso eu tô fazendo, gente. Tipo assim. E a mudança vem muito do nosso interior, né? E aí isso veio muito na mesa, assim. Tipo, você vai conseguir
tratar essas coisas assim se você tiver uma mudança de hábito, sabe? E essa mudança de hábito é justamente uma coisa que eu tô tentando já há um tempo, tipo, acordar mais cedo pra ler, pra meditar, e que eu tô tendo uma mega dificuldade de fazer isso, sabe? De assumir esse compromisso comigo mesma e realmente levantar e fazer, entendeu? Porque não adianta você falar que você vai fazer e aí no dia seguinte você não fazer, e aí no outro dia você não fazer, e aí no outro dia você não fazer. Então, assim, eu tô aqui, ó, lutando comigo mesma pra eu realmente assumir esse compromisso comigo e me colocar mais à disposição no meu lado espiritual, sabe? Tipo, me conectar comigo mesma, é, trazer essa reconexão, né? E uma outra coisa que deu na mesa também foi que eu precisava de mais momentos de lazer. E o que que isso quer dizer? Quando vocês veem, vocês podem pensar, caralho, Val, você tem momentos de lazer pra caramba. Sim, eu tenho momentos de lazer pra caramba. Só que eu tenho uma coisa que tem acontecido ultimamente, que em tudo eu penso no trabalho. Então, vou dar um exemplo, tá? Tipo assim, o meu trabalho, hoje em dia, ele é a minha imagem, né? Ele é a minha imagem, ele é a imagem da minha marca. Então, quando eu acho que você começa a produzir conteúdo, existe um lugar meio perigoso, que é o lugar que é assim, tipo, você tá produzindo conteúdo, e aí tudo pode ser um conteúdo, certo? Quando você não tem um nicho específico, tipo, quando você não fala sobre algo específico. Tipo, eu tô falando sobre lifestyle, eu tô falando sobre a minha vida, eu tô falando sobre outras marcas. Então, tudo pra mim pode ser um conteúdo. E aí, a partir do momento que tudo pode ser um conteúdo, o meu lazer pode ser um trabalho, entendeu? Tipo, eu posso fazer um vídeo daquilo, eu posso fazer um. E aí, isso virou uma coisa tipo assim: tudo pra mim é um conteúdo, tudo pra mim é trabalho, tudo pra mim é. Então, tipo, por mais que eu tenha momentos de lazer, eu preciso ter momentos de lazer desconectada, entendeu? Foi essa reflexão que me trouxe, assim. Então, eu tô tentando, em alguns momentos do meu lazer, em alguns momentos de convivência com a minha família, em alguns momentos assim, de deixar o celular um pouco de lado mesmo e não fazer daquilo um trabalho. O que é muito difícil pra mim, gente, confesso, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do que eu tô fazendo ultimamente, sabe? Então, tipo, é muito difícil pra mim não transformar aquilo num trabalho, porque pra mim é meio natural, entendeu? Tipo, é muito fácil pra mim fazer um vlog. Tipo, eu acho fácil. Eu tenho facilidade com isso. Não é fácil pra todo mundo, mas eu tenho facilidade. E às vezes eu tenho facilidade, e às vezes eu tenho ideias, tipo, muitas. E às vezes, no final de semana, tive uma ideia aqui. Tipo, ao invés de eu anotar, eu vou querer fazer, entendeu? Tipo, eu tenho essa sede pela produção, entendeu? E isso é perigoso, né? Porque você não tem descanso. E aí o seu corpo não descansa, sua mente não descansa, você não tem o ócio criativo que a gente tanto precisa. E aí isso pode acarretar em outros problemas, né? Que pode trazer aí uma doencinha pra você, tipo uma alergia, pode. Então, a gente precisa ter equilíbrio na vida, né? E é isso que eu tô aprendendo, tá? Não tô falando como uma pessoa que sabe o que está falando. Eu sei teoricamente. Na prática, estou tentando. E aí é isso. Agora eu tô nessa missão de realmente mudar o meu hábito, conseguir mudar este hábito e conseguir inserir a meditação na minha vida todos os dias, pelo menos 5 minutos. Porque a meditação ela tem benefícios muito sérios para o corpo, para a mente, para nossa atividade cerebral, né? Então eu preciso mesmo. A oxigenação do cérebro ela traz, ela diminui os níveis de estresse, diminui níveis de ansiedade. Então, tipo, é realmente assumir esse compromisso e fazer. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é respirar. Tipo assim, acontece alguma situação hoje que eu me irrito, antigamente eu já ia pra cima da pessoa, tipo, não pra cima no sentido de agressão física, não, mas no sentido de me defender, no sentido de ser reativa. E aí agora eu tô, tipo, num processo que eu tô aprendendo a respirar mesmo, tipo, trabalho de terapia, né? Então a pessoa fala alguma coisa, ao invés de eu responder na hora, tipo, se for alguma coisa que me irritou, né? Eu dou uma respirada, leio de novo, ou eu tento entender de novo o que a pessoa acabou de falar.
Às vezes eu pergunto pra pessoa, tipo, não entendi, você pode falar de novo? Só pra eu ter aquele tempo ali né, de pensamento. Porque daí, neste tempinho, você já minimiza o seu, a sua reação em cima da pessoa, entendeu? E eu acho que isso tem funcionado muito, assim, tem me deixado mais leve. Porque tudo isso, gente, não é para benefício da outra pessoa, não é para benefício do outro, mas é para o nosso próprio benefício e para o benefício das nossas relações, né? Porque a gente convive em sociedade. Como diz a minha mãe, viver não é difícil, o difícil é conviver. E a gente tem o poder de aprender a conviver com as pessoas. Se a gente pode melhorar as nossas relações com as pessoas, por que que a gente não vai fazer isso, né? Por que que a gente não vai aprender a respirar antes de ser reativo? Então, esse é um processo aí que eu tô aprendendo. E aí, voltar para casa me traz um sentimento de conforto muito grande por saber que eu tô no meu lar, que eu posso agora sim ter uma rotina um pouco mais estável, porque a minha casa tem minhas coisas, tem a minha academia perto, tem as coisas que eu faço aqui, que eu gravo os conteúdos. Então, é realmente organizar ali a minha agenda, me comprometer com o meu desenvolvimento pessoal, com o meu desenvolvimento, né, do meu ser e ir em frente. Mas é muito importante a gente. Eu acho que a gente se conhecer mesmo, né? Tipo, conhecer essa relação que a gente tem com a nossa própria casa, conhecer os limites que a gente tem do nosso corpo, do nosso psicológico, pra poder colocar limites nas pessoas, pra que essas coisas que a gente sente, elas não aflinjam o nosso corpo, né? Pra que esses sentimentos de angústia, de ansiedade, não seja transferido para o nosso corpo físico. Porque eu acho que esse é o último, deve ser o último estágio ali da ansiedade, é você ter uma coisa que tá no seu corpo, né? Antigamente eu tinha muita dor no estômago, tipo, eu ficava irritada e já me atacava uma gastrite, assim, sabe? Tanto é que eu andava com omeprazol antes, eu sempre fui meio crítica do estômago. E aí meu estômago hoje em dia tá ok. E aí é intestino, tipo, eu tenho alguma coisa, às vezes, me dá um piriri, assim. Beleza, já melhorou um pouco também. Na semana da alergia me deu uma crise fodida, assim, de intestino. Mas é isso, tipo, é bom a gente saber, né? Fazer esse exercício mesmo, de olhar pra dentro e ver o que tá incomodando a gente, pra gente entender o que a gente pode, né, mudar dentro da gente, pra as nossas relações serem melhores. E façam da casa de vocês o lar de vocês também, porque eu acho que é o lugar que a gente mais se sente acolhido e mais bem recebido no mundo é na nossa própria casa. E é isso, queria trazer esse bando de reflexões de uma jovem adulta senhora de 30 anos que acabou de voltar pra casa e está feliz para um caralho. E até o próximo episódio. Depois me contem aqui o que vocês acharam desse episódio. Curta, comenta, compartilha, envia para mais 3 amigos. Sigam @valdarapuca, sigam @arapuca.trend. Valdarapuca tá no TikTok também, tá no Insta. Nossa, uma entupida. E é isso, um beijo. Até o próximo episódio.